Novidades legais aí para quem trabalha com múltiplas tabelas de preço, né? A gente criou o recurso de tabela de preço calculada. O que, que seria isso? Vamos imaginar no cenário onde alguns clientes eles têm um preço fixo e a partir daquele preço fixo, que pode ser um preço de custo ou um preço de venda, ele vai ter tabelas com determinadas variações. Por exemplo, a gente atende aqui na nossa região uma loja de tinta onde o cliente ele tem, poxa, se você vier comprar tinta comigo, parcelado, que é o preço padrão dele, em 10 vezes, por exemplo, você vai pagar tanto. Se você parcelar em 5, o preço vai caindo. Se você parcela em 3, o preço cai mais um pouco. Se você vai pagar à vista, o preço cai mais um pouquinho ainda. Então, meio que de acordo com a maneira como você vai pagar, ele vai aplicando como um desconto. Mas eu já cheguei a trabalhar em alguns outros clientes também, que a gente fazia o contrário, a gente tinha um preço base e a partir do momento que a gente ia aumentando ali o parcelamento, a gente ia aplicando alguns acréscimos, né? Isso daí nada mais é do que a tabela de preço calculada, que foi um pedido aí do nosso parceiro DT Técnica, né? O DT Técnica com WM, os caras são lá no topo da aprovação das tarefas, né? Quem executou essa tarefa? Sim, fui eu mesmo. É ele mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui o recurso por completo, né? Primeiro de tudo, a gente incluiu lá no nosso, antes da gente entrar na parte de tabela, né? A gente incluiu lá no nosso cadastro de tabelas de preço padrão, a gente não tinha essa opção, a gente passou a colocar agora também a opção de definir uma tabela de preço de venda padrão. Isso daqui vai ser útil lá na frente para a gente, em outras tarefas, em alguns recursos que a gente precisa às vezes, de definir, poxa, qual que é a tabela de preço padrão? E aí a gente já vai ter essa opção aqui definida, então eu já coloquei ali para vocês. Obviamente não pode se colocar uma tabela de preço calculada como sendo uma tabela padrão, tá, galera? Mas vamos lá. Aqui dentro do cadastro de tabela, né, a gente vai fazer o cadastro de uma nova tabela de preço calculada. Eu cadastrei duas aqui até o momento, que é essa daqui, ó, calculada AP, que significa o quê? Que eu estou fazendo um acréscimo em 10% em cima da tabela base, né? E eu já tinha também aqui uma calculada MP, que é para manter o preço. Eu vou pegar o preço que está ali naquela tabela e vou copiar ele para cá. Na teoria, não faz muito sentido, mas deixamos ali a opção de você aumentar, diminuir e manter o mesmo preço. E agora a gente vai fazer aqui juntos. Vou levantar a cadeira, que o pessoal vem aqui e sabota a minha cadeira, eu saio para tomar café e abaixa a minha cadeira. Nós vamos fazer aqui agora a tabela calculada com desconto, tá bom? Então aqui, quando você vai cadastrar uma tabela nova agora, ele vai abrir perguntando qual é o modo de tabela. Eu vou escolher a opção calculada, você vai ver que ele vai mudar a tela completamente. E aí você precisa de definir uma tabela base, que aqui pode ser uma tabela de custo, pode ser uma tabela de venda. No caso aqui dos nossos testes, a gente estava usando a tabela de venda preço 1, tá bom? E aqui a gente vai definir um nome ali para essa tabela, né? Eu vou colocar o nome de calculada desconto preço, beleza? Calculada DP. E aí eu vou definir aqui um tipo de cálculo. No caso aqui eu vou colocar como desconto. Você pode definir um tipo de arredondamento, tá bom? Então você tem ali já uma combo com todos os arredondamentos que a gente tem aqui no sistema. Se você quiser colocar um arredondamento ali, você pode definir, tá? Esse arredondamento também aparece quando você quer manter o preço, mas vamos dizer que você definiu um preço e você quer colocar a opção de, pô, eu quero que mantenha esse preço mais arredondado para 5, para 10 centavos. E aí meio que você consegue fazer isso com a opção de manter o preço ali, né, que ele vai sempre arredondar aquele preço. Eu coloco um percentual, aqui se for um percentual de desconto, se for o tipo de desconto, e se for um acréscimo, vai ser um percentual de acréscimo. Eu vou colocar 10% aqui só para facilitar o nosso cálculo. E o inativo ali já existe. Aqui tem uma peculiaridade. Como que a gente faz esse processo de tabela calculada? Para a gente não ter que ficar calculando essa tabela, na hora que a gente for lançar o item, a gente já deixa esse cálculo já pronto, tá? Por quê? Vai facilitar na hora, é um pouco mais pesado agora na hora de se criar a tabela de preço, mas depois que você tem ela criada, a venda ali vai ficar mais rápida, entendeu? Por quê? Você imagina que se a gente tivesse que calcular toda vez que a gente fosse passar a venda, aí eu ia ter que pegar a tabela atual, que é calculada, e lá no banco, buscar a minha tabela base, que seria preço 1, para mim saber o preço e calcular ali na sequência, entendeu? Então, com isso daí, a gente consegue ter uma flexibilidade um pouco maior.
Geralmente a gente não mexe muito nesse cadastro aqui de tabela, mas toda vez que você mexer num percentual ou em alguma coisa de uma tabela calculada, ele vai perguntar com você se você quer reajustar. Se você não reajustar os produtos, ele não vai salvar, tá bom? Então fica atento a esse detalhe. Eu vou botar para salvar aqui, e aí ele vai fazer essa pergunta, ó, identificamos alterações na tabela, etc e tal. Você quer prosseguir com essa alteração? Fique atento, principalmente aí se você for um parceiro ou for um cliente final nosso, porque isso deve demorar um tempinho, tá? Dependendo da quantidade de produtos que você tem. Eu tentei otimizar ao máximo, mas se você tiver muito produto, pode ser que dê um agarro ali, um gargalo, tá? Então, tenta fazer isso quando a loja às vezes estiver fechada ou se você estiver no micro ali de servidor que não esteja conectado, né? Em rede, né? As máquinas em redes ali com ele e tal, ele seja mais independente. Enfim, só tomar cuidado com isso daí, tá bom? Então, vamos botar aqui, ó, ele vai passar ali e vai rodando um reajuste. Não deu nem para me beber um pouquinho, o negócio já acabou, né? Se eu mandar buscar aqui, você vai ver que ele já está com a tabela de desconto aparecendo. Lembrando que, se você vier aqui e botar, sei lá, eu quero passar de 10%, eu quero passar para 15%, qualquer alteração que você fizer na tabela calculada, ele vai aparecer com essa mensagem aqui, ó, recalcula aqui porque você mudou o percentual, você mudou a tabela base, você mudou o tipo de cálculo, e aí ele meio que vai pedir para você recalcular isso aí, tá bom? Caso você tenha tido algum problema nesse recálculo, vamos dizer que, sei lá, de repente caiu minha rede, e aí a tabela não conseguiu terminar todos os itens, ou às vezes, poxa, o Damon, eu tenho alguns itens aqui que o preço não está correto, eu mudei o preço base e ele não mudou os calculados. Isso aí era para ser feito automático depois que a gente remarcou. Caso isso aconteça, você pode vir aqui e forçar o recálculo, tá bom? Eu vou voltar aqui para 10, ó, e vou mandar aqui, ó, recalcular preços, ó. Quando eu clicar aqui, ele vai refazer esse recálculo todos nos itens. É uma maneira que o técnico tem de, vamos dizer assim, garantir que os produtos eles foram remarcados, né? Então, sempre que possível, faça ali um recálculo quando você precisar, tá? Lembrando que, uma vez que você tenha feito essas informações, você vai precisar de sincronizar o BRID. E aí, se você tiver um cadastro de produto bem grande, isso pode ser um problema para o senhor. Geralmente, o cliente está começando a utilizar o e-trade, porque já não tinha essas tabelas calculadas, o cara começou a usar agora. Tem multiloja. Às vezes, de repente, é vantagem você... Se ele não tinha o e-trade, não tem problema. Ele vai fazer uma primeira sincronia, já vai ficar um tempo ali sincronizando mesmo. Mas se ele já tinha um e-trade com muito movimento, de repente é pensar num banco lá, migrar o banco para lá, tá bom? Beleza? Então, nós estamos aqui com as nossas tabelas já feitas e eu vou mostrar na prática para você isso funcionando. Isso aqui é a maior parte do trabalho. Agora, dali para lá, é autopilot e sem estresse, beleza? Então, vamos lá na tela de cadastro de produto. Eu vou pegar a nossa famosa Coca-Cola aqui, ó. Mandei buscar a Coca-Cola, vou editar a Coca-Cola. Você vai observar que nos produtos agora, ele vai mostrar 3 tabelas calculadas, né? Que foram as que eu cadastrei. As tabelas calculadas, elas não podem ter seus preços mexidos. Ou seja, se você colocou o percentual, não dá para você, tipo assim, eu quero esse percentual, mas nesse produto aqui eu quero mudar isso aqui. Não tem como, entendeu? Você pode mudar o preço base o quanto você quiser, sei lá, R$20, eu posso passar para 22, você vai ver que as tabelas calculadas aqui, elas vão recalcular, né? Então, se tem R$20, se é para manter o preço, ela vai manter como 20. A de desconto, vai aplicar um desconto ali, foi para 18. E a de acréscimo foi para 23, né? E aqui ele vai mostrar a margem baseada nesse preço aqui, tá? Beleza? Sem muitos problemas, sem muita dificuldade, é bem tranquilo mesmo de se fazer, tá? Eu vou mudar aqui o nosso preço para, sei lá, 33%, né? E aí ele vai aplicar ali o recálculo normalmente, né? Essa tabela também não pode ter a margem fixada, tá? Tá vendo? Ó, não dá para você colocar ela. Outro ponto importante, se não me falha a memória, você não pode...
Porque aqui você tem a variável, não, comissão acho que não tem problema, né? De comissão tranquilo, acho que tem, se eu não me engano, acho que são a promoção que você não pode atribuir, não pode também. Promoção, você pode fazer uma promoção para tabela calculada, não tem problema, tá, galera? Isso daí é tranquilo, tá vendo aqui, ó? Vai funcionar normal. Então, tipo assim, eu quero fazer uma promoção para o preço de à vista, que já tinha um desconto, mas eu quero um desconto ainda maior. Dá para você fazer, não tem problema. Você pode colocar a promoção aqui tranquilamente, tá? Show? Eu vou deixar sem promoção aqui para a gente não perder muito tempo. Aqui tranquilo, né? Sem muito mistério. A gente tem a alteração, remarcação de preço. A remarcação de preço não dá para remarcar a tabela calculada, então elas não serão exibidas lá na remarcação de preço, beleza? Etiqueta funciona, você pode imprimir uma etiqueta de preço de uma tabela calculada sem problema, mas se você vier aqui, você não consegue, tipo assim, remarcar na tabela destino, você vai ver que não, aqui nas tabelas aqui, perdão, você não tem as tabelas configuráveis aqui no reajuste de preço. As calculadas não aparecem, tá? Então você consegue ali definir o preço 1, mas as calculadas não vão aparecer para você poder remarcar. Show? Bacana. Deixa eu ver mais o que. Na nossa tela de entrada, vamos lá na tela de entrada, só para vocês darem uma olhada. Eu vou pegar uma entrada aqui que eu fiz agora há pouco, uma importação de XML para adiantar o vídeo, né? E vamos lá e vamos no reajuste de preço, ó. Quando a gente está aqui no reajuste de preço, eu coloquei aqui, você não pode, aliás, você pode, né, configurar uma tabela calculada, mas se você colocar ela aqui como sendo apenas ela selecionada, né? Quer ver? Ó, vamos lá, só marcar para você ver aqui, ó. Se você, tabela base precisa estar marcada. Ou seja, se você marcou para aparecer uma tabela calculada, a base dela também precisa de estar sendo exibida, tá? Então tem que ficar atento a esse detalhe aqui, tá? Eu vou desmarcar as outras aqui para a gente não acabar se confundindo muito, né? Eu vou deixar só a base e a calculada, né? Então vamos abrir aqui de novo para a gente poder ver melhor, beleza? Então aqui tem alguns produtos na minha entrada. Alguns produtos subiram de preço, alguns produtos baixaram, que é coisa rara, mas o que vai acontecer? Quando você expandir aqui, você vai ver que a tabela base aqui é a preço 1, né? As outras são calculadas a partir dela. Esse aqui é o novo preço. Aqui a gente já vai replicar esse novo preço aqui nas demais, tá bom? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 122 o novo preço, né? Era 114 o preço anterior, passou para 122. Vamos dizer que eu quero colocar 120,89, ó. Não tem problema. Quando você der o tab, as tabelas calculadas já vão ser recalculadas também, né? Então a gente já faz esse recálculo delas também, tá? Então só para você ficar ciente disso. Só não tem como aqui, obviamente, mudar as margens, mudar esses dados, não tem como. Aqui na última dá para você mudar, não tem problema. Ó, pô, 38 não, vou arredondar aqui para 39 de margem. Mudei aqui, ele vai mudar as lajes de cima e vai fazer também uma margem proporcional ao desconto, ao acréscimo que a gente definiu. Show? Quando eu mando reajustar aqui o preço, se eu mudar o preço 1, ele vai reajustar todas as calculadas a ela, mesmo que ela não esteja, vamos dizer assim, relacionada aqui, tá bom? Então, ele vai fazer esse reajuste de calculadas, tá? Na verdade, tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que era a tela de saída, né? Só para vocês poderem ver como é que funciona esse lançamento lá. Eu vou fazer um recurso aqui, que geralmente esse pessoal que trabalha com essas tabelas calculadas, eles colocam para quando alterar a tabela, recalcular valores, né? Então, a gente precisa de ativar essa opção, porque aí a gente vai conseguir visualizar melhor ali, né, esse recurso ali no dia a dia, né. Vamos botar a nossa querida Alex Texas aqui, né, só para a gente estar vendendo para alguém. Pode ser a Adriana mesmo, vai a Adriana mesmo, pronto. Aqui, ó, vou jogar uns produtos aqui, só para a gente brincar aqui um pouco, ó. Tá tudo na preço 1. Então, o que vai acontecer? 743 na preço 1. Quando você trocar essa tabela aqui para, por exemplo, uma tabela que tem um aumento, né, de 10%, ali, vamos dizer, vai para 854. Se eu trocar essa tabela para um desconto, né, vai para 669. Se eu escolher a opção de manter o preço, ele vai voltar para 743, que é exatamente o preço
que nós temos ali na preço 1. Então, você vê que, à medida que você vai trocando as tabelas, ele vai recalculando. Você também pode informar, por exemplo, ó, todos estão no preço 1, mas eu quero que... isso aqui não vai funcionar muito aqui, né? Porque quando eu trocar, ele vai recalcular ali. Mas se você não tivesse marcado para recalcular, você poderia ter produtos com tabelas diferenciadas, tá? Isso aí também dá para você fazer, beleza? Acho que são esses pontos. Obviamente, a tabela calculada funciona lá no Gourmet, funciona no PDF, funciona onde funciona a tabela. Ela vai aparecer lá. Obviamente, se tiver alguma coisa que precise de alterar o preço da calculada e da base, tem que botar para exibir a base sempre, igual é o caso da tela de entradas, mas de modo geral, você consegue usar as duas tranquilamente, sem maiores problemas, com promoção, com etiqueta, com esses trâmites todos. Então é isso, senhores. Tabela calculada agora disponível no E-Trade, vai ajudar muita gente aí que trabalha com múltiplas tabelas, que às vezes atrela ali como se fosse uma, entre aspas, condições de pagamento, aquelas tabelas. Isso vai ser muito útil aí para quem tem material de construção, loja de tinta, enfim, lojas que necessitem aí de múltiplas tabelas para estar operando, beleza? Atualiza lá a versão Kaido, agradece o DT Técnica que mandou essa solicitação, ficamos aqui e até a próxima, valeu! Acabou que teve algumas coisas aqui que eu esqueci de falar no vídeo, então vamos ter que rebobinar, recolocar esses pontos aqui, tá? Primeiro deles, quando a gente está na tela de entradas e a gente vai remarcar os preços, você vai observar que tem alguns itens aqui que eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, esses itens aqui como agendar reajuste. O que vai acontecer? Quando você agenda um reajuste, apesar de eu colocar aqui que, tipo, sei lá, R$28 esse preço e ele remarcar os outros em cima, eu não agendo reajuste de tabela calculada, eu só agendo reajuste de tabela base, tá? Então, assim, a tabela ali que foi colocada como base é que vai ser reagendada, tá? Por quê? Porque no momento em que eu mudar aquele preço da tabela base, ele vai trocar os demais, tá? Então, quando eu for lá e mandar... Eu botei para reagendar todo mundo para ficar mais fácil, né? Você vai ver aqui, ó, na tela de agendamento, que aqui estão apenas as tabelas bases, ó, só as preço 1, ó, tá vendo? Tabela calculada não vem. Isso é um ponto. Segundo ponto, nós não subimos tabela calculada para o E-Trade Web, tá? O E-Trade Web não vai ter tabela calculada, ok? Show? Terceiro ponto, quando você está fazendo importação de TXT, a gente não inclui as tabelas calculadas na importação de TXT, tá? E uma vez que você marcou uma tabela como calculada ou padrão, você não consegue desfazer isso, tá? Ah, pô, eu quero uma tabela calculada, eu quero transformar ela numa tabela padrão. Aí você tem que marcar ela como inativa, tá? Você vai inativar ali e pronto, aí ela vai sumir. Outro ponto importante, quando você tem alguns produtos, eu não sei se eu vou ter alguns produtos relacionados aqui, acho que esses sabonetes da Johnson & Johnson, eles são relacionados. O que vai acontecer? Eu tenho um preço 1 aqui de R$1,80 e eu tenho alguns produtos relacionados, que são esses outros aqui, ó. São esses outros itens. Eles estão até sem preço ali, tá bom? A gente vai fazer um teste aqui, eu vou mandar salvar. Quando eu salvar, ele vai remarcar o preço desse produto, o sabonete rosas, e vai remarcar o amêndoas e o erva doce também, tá? Para finalizar aqui, o último ponto é o seguinte, pode acontecer de o seu banco já ser um... O que acontece? Quando a gente entrava nos produtos antes, vamos pegar aqui a nossa AK-47 aqui. Quando a gente entrava nos produtos antes e salvava o item pela primeira vez, mesmo que eu não tivesse definido o preço aqui, aliás, quando eu não definia preço, ele não criava um registro lá na nossa tabela de onde a gente armazena os preços dos itens. E aí, por exemplo, esse meu banco aqui ele é bem antigo, então tem vários itens meus que ele não tem esse registro de preço 2, preço 3, preço 4 lá cadastrado, né? E aí, se não tiver o registro lá, vai ter problema, tá? A gente tem uma carry aqui no nosso setor de suporte, se você tiver alguns produtos, algum banco mais antigo, que ele corrige esse problema aí, gerando vários produtos preços aí que não existem, entendeu? Depois de uma determinada versão, que eu não me lembro qual, já tem bastante tempo, mesmo que a gente não colocasse preço, ele passou a gerar o registro com preço zero lá na nossa tabela de
de produto-preço. Isso daí foi corrigido. Então, se você não conseguir ver o cálculo de preço 1 e reaplicando nas tabelas calculadas, muito provavelmente é por conta disso. Aí você roda o comando, ele vai criar todos os produtos-preços e a partir daí você vai ter tudo certinho, tá bom? Acho que agora são esses pontos e dá para a gente encerrar esse vídeo aí que já ficou um pouco longo. Agradeço a todos. Gostou da tabela calculada? Deixa o seu like aqui pra gente e até a próxima. Valeu!